Olá, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Estoques de cortes suínos aumentaram na semana em decorrência da demanda enfraquecida. Preços do farelo de soja caíram na primeira quinzena de agosto. JBS vai investir cerca de 30 milhões de reais em uma nova empresa na área de fertilizantes. Governo de Mianmar abre seu mercado para bois vivos comprados do Brasil. Oferta de animais para abate segue restrita na maioria das regiões produtoras. E a AproSoja Mato Grosso mostra que o plantio de soja convencional na próxima safra deve chegar a 15% da área plantada. O agronegócio está começando. Os estoques de cortes suínos aumentaram nesta semana em decorrência da demanda enfraquecida nas principais regiões acompanhadas pelo CPEA. E segundo o próprio mercado, a redução do consumo observada desde a semana do Dia dos Pais, quando as vendas não atingiram as expectativas, se intensificou, cresceu, ainda mais com a entrada da segunda quinzena do mês. E dentro desse cenário, as cotações da costela suína caíram para R$ 10,29 o quilo lá no estado de São Paulo na última quarta-feira, dia 23. Valor 6,7% menor que o da quarta anterior, dia 16. E com a menor procura por cortes, a oferta de carcaças também aumentou, pressionando os valores desse produto e, consequentemente, do animal vivo na maioria das regiões acompanhadas pelo CPEA. Os preços do farelo de soja caíram na primeira quinzena de agosto, acompanhando os recuos da soja grão. A pressão de baixa vem do mercado internacional com a melhora das condições climáticas nas principais regiões produtoras dos Estados Unidos e os recentes recuos do dólar. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, lá em São Paulo, a tonelada do farelo de soja está cotada em média R$ 1.079 sem o frete. Esse recuo foi de quase 4% no mês de agosto em relação a julho deste ano. E na comparação com agosto de 2016, o insumo está custando quase 22% menos que este ano. E no curto e médio prazos, as condições climáticas dos Estados Unidos e também o câmbio vão continuar ditando o ritmo do mercado da soja e também do farelo. O cenário mais favorável de chuvas e desenvolvimento das lavouras norte-americanas, ela deverá seguir como fator de baixa nos próximos dias. Mas, de qualquer maneira, as condições climáticas é sempre uma incógnita e qualquer questão adversa poderá retomar a firmeza dos preços. Em linha com a estratégia de buscar soluções inovadoras, sustentáveis e que gerem valor para a companhia, a JBS vai investir cerca de 30 milhões de reais na criação de uma nova empresa na área de fertilizantes, que fará parte da JBS Novos Negócios. A divisão reforça a diretriz da unidade de negócios de aproveitamento máximo dos resíduos orgânicos gerados na operação da JBS. A JBS Novos Negócios, ela reúne as operações que estão relacionadas de forma direta e indireta com o core business da JBS. Essa unidade de negócio transforma os coprodutos e resíduos orgânicos do processamento da carne bovina, suína e também de frango, assim como dos confinamentos em produtos de alto valor agregado, gerando valor à companhia e contribuindo para métodos de produção mais sustentáveis de todo o grupo. Será a primeira empresa de alimentos no Brasil a utilizar resíduos orgânicos gerados em fábricas para produzir fertilizantes. E com isso, a JBS vai passar a atuar no mercado agrícola. A localização da nova fábrica será anunciada em breve e a expectativa é de que dentro de um ano as operações sejam iniciadas. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Porangatu e Campos Belos terão variação de nebulosidade e períodos curtos de sol.
O restante dos municípios terá pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Para a maioria dos municípios, as chuvas devem acontecer mais tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 37 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 24 a mínima. Ceres, 35 a máxima e 20 a mínima. Lusiânia, 33 a máxima e 21 a mínima. Jussara, 36 a máxima e 23 a mínima. Anápolis, 32 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 34 a máxima e 20 a mínima. Quirinópolis, 34 a máxima e 17 a mínima. Jataí, 33 a máxima e 12 a mínima. E Ipameri, 35 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o Rio Araguaia vai receber alevinos na próxima semana. A ProSoja Mato Grosso mostra que o plantio de soja convencional na próxima safra deve chegar a 15% da área plantada. E o governo de Mianmar abre seu mercado para bois vivos comprados no Brasil. Nós voltamos já. A projeção da AproSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho lá do Mato Grosso, mostra que o plantio de soja convencional na safra 2017-2018 deve chegar a 15% da área plantada no Mato Grosso e superar 1.200.000 hectares do período atual, que ocupa um pouco mais de 13,7% no estado. Os avanços do programa Soja Livre, uma parceria da AproSoja Mato Grosso com a Embrapa e outros diversos parceiros, que desde 2009 estimula e promove o uso da soja convencional nas lavouras. Hoje, no Brasil, nós temos por volta de 6% da área plantada com soja convencional. O Mato Grosso deve chegar este ano a 15%. E segundo a AproSoja Mato Grosso, o produtor parece que entendeu o recado e está comprando a ideia do cultivo da soja convencional, ou seja, a soja não transgênica. Já tem produtores que chegam a mudar 100% de sua produção para a soja convencional. A soja convencional é uma ferramenta importante para o manejo da lavoura e com resultados positivos em termos de ganho ambiental e também sustentabilidade da cadeia produtiva. Com a soja convencional, o manejo é mais intensificado. Além do prêmio pago ao produtor, uma característica importante é o controle e resistência a pragas. Hoje o Brasil tem sementes convencionais com altíssima tecnologia, com produtividades acima de 67 sacas por hectare na região do Mato Grosso. E eu vou conversar agora com Frederico Fonseca Nascimento. O Frederico ele é diretor de assuntos institucionais da Assembleia Legislativa de Goiás e nós vamos falar sobre um tema interessante, audiência pública lá em Aruanã. Frederico Fonseca Nascimento, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Frederico, agora, no próximo sábado, vai ter um evento importante lá em Aruanã, que vai ser um evento para a área da piscicultura. Me fala um pouquinho sobre esse evento. Olha, em 2013, nós instituímos a lei da cota zero, que foi uma lei importante, que o estado de Goiás foi pioneiro na preservação ambiental. Eu recebi no meu gabinete lá na Assembleia ambientalistas que falaram que em poucos anos várias espécies de peixe iriam entrar em extinção se não fosse feita a lei. Então é bom observar que a lei ela proíbe apenas o transporte do peixe, sendo que a pessoa que quer comer o peixe lá na cidade onde pescou, isso é permitido. Bom, através dessa cota zero, surgiu agora esse evento onde vai ser feita uma soltura de alevinos lá em Aruanã, agora no próximo dia 2, se não me falha a memória, né? Às 10 horas da manhã, no sábado, lá no SESI de Aruanã. Então vai ser uma audiência pública, o título lá em Aruanã, denominado de Araguaia Povoado, soltura de alevinos. Quais são os alevinos que serão soltados ali? Certo, serão soltados alevinos da região. Uhum. E aí nós vamos dar prioridade para isso, mas vai ter caranha,
vai ter piau e nós vamos fazer todo um trabalho de fazer o procedimento correto. Os maiores alevinos a gente vai poder soltar direto no rio. Agora, se tiver alevinos menores, a gente vai soltar nos lagos lá para que eles possam crescer e evitar dos predadores. Bom, é óbvio que você tem aí prefeito, vereadores, entidades, tudo do seu lado, é claro. Um projeto desse tem que ter um volume, vamos dizer assim, de entidades, pessoas envolvidas para que a coisa comece a andar. Como é que você está enxergando esse movimento? Olha, esse movimento é o seguinte... É um movimento único no Brasil, né? Exatamente. Nós também estamos sendo pioneiros nesse movimento e o que acontece é o seguinte... já é uma medida também para que a gente possa ajudar o rio a ser povoado. E essa audiência pública terá uma parceria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, parceria também com a FIEG, que botou aí vários empresários para participar, e o Antônio Almeida, que é o vice-presidente, vai estar representando a FIEG, e a Prefeitura de Aruanã, né, juntamente com os vereadores. De modo que a intenção nossa é que lá na audiência a gente discuta medidas e legislação, às vezes, para que o Estado crie um programa de criação de alevinos, para que a gente possa povoar os rios aqui do Estado de Goiás. Bom, Frederico Fonseca Nascimento, diretor de Assuntos Institucionais da Assembleia Legislativa de Goiás, parabenizo você pela ideia, excelente ideia. O rio Araguaia, se não tomar cuidado, ele vai acabar e, consequentemente, os peixes vão junto. Parabéns por essa iniciativa e tomara que você tenha sucesso não em nível Goiás, em nível Brasil. Uma iniciativa excelente. Agradeço aqui a sua participação no nosso programa e vamos ver se vamos fazer tudo para agendar um pulinho lá. Ok? Tá, eu quero agradecer a oportunidade e convidar todos que estejam presentes lá em Aruanã no dia 10. Dia 2. Dia 2, aliás, no dia 2 às 10 horas da manhã. Tá ok. Obrigado, Frederico. Um abraço. E depois do intervalo, você vai ver que o governo de Mianmar abre seu mercado para bois vivos comprados aqui do Brasil. Doutora Adriana Ferreira vai comentar sobre as metas das famílias empresárias. Nós voltamos já. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento recebeu agora um comunicado do governo de Mianmar, um país asiático, sobre a abertura do seu mercado para bois vivos comprados aqui no Brasil. A expectativa do setor produtivo é exportar até 20 mil cabeças por ano ao país asiático. O acordo bilateral envolve a exportação de gado de elite, principalmente da raça zebuína, que será destinado à reprodução e ao melhoramento do rebanho de Mianmar, a fim de ampliar a produção de carne e leite. Em maio agora passado, o país do sul da Ásia começou a comprar material genético brasileiro, sêmen e embriões, e atualmente o Brasil exporta bovinos e búfalos vivos para 21 países, além daqueles que compõem o Mercosul. E segundo a coordenadoria substituta do Trânsito e Quarentena Animal, lá do Ministério da Agricultura, a ampliação e acesso a novos mercados importadores de bovinos e também material genético é uma das conquistas sanitárias obtidas pelo Brasil agora, na última década. E eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em Governança e Sucessão no Agronegócio, mestre em Desenvolvimento de Líderes, especialista em Consultoria e Coordenação de Grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar das metas das famílias empresárias. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Doutora Adriana, de maneira geral, é praxe quando um fazendeiro, por exemplo, que mora na propriedade rural, tem aí 100, 200, 300 mil, 10 mil alqueires, mora às vezes com a família, às vezes não tem ideia que aquela família que está ali é uma família empresária, né? É uma família empresária. É interessante isso, as pessoas... E todo mundo faz parte do contexto. Se um quebrar,
o outro vai junto, bagunça. Uhum. Né? É interessante que às vezes as pessoas acham que por ser uma propriedade pequena ou de médio porte, a família não é uma família empresária porque não tem uma estrutura de gestão. Muito pelo contrário, essa gestão é feita no dia a dia, não está formalmente estruturada, mas é um negócio e a família depende do negócio. Principalmente a mulher, né? Principalmente, Antônio. A mulher parece que, eu fico observando assim, a maioria das mulheres de fazendeiros, parece que elas são assim meio deixadas de lado, né? E elas têm um papel fundamental, né? Elas são organizadas, né? A gestão da casa é muito parecido com a gestão do negócio. Não, é parecido. Né? É parecido, numa proporção diferente, mas é parecido. Então, essa mulher tem que ter uma voz maior junto ao negócio. Até porque o conselho, né, é o equilíbrio entre o feminino e o masculino. O masculino é mais impulsivo, mais arrojado, e a mulher vem com uma certa suavidade, uma forma de comunicação diferente. Tanto que hoje no mundo, Antônio, a gente sabe, é comprovado que as competências de liderança feminina, elas estão muito valorizadas, justamente pela ponderação, justamente pela suavidade como ela conduz o negócio. Então, assim, não falando, né, de forma nenhuma, desaprovando qualquer ação masculina, mas dizendo que a gente precisa de valorizar os dois, principalmente no negócio familiar, que o peso da mulher e na tomada de decisão ele é muito grande. Então, se eu ouvir essa mulher com mais propriedade, prestando mais atenção, eu acho que o negócio vai para frente. É porque às vezes ela fica de longe observando e fala, puxa vida, se fizesse assim, acho que dava mais certo. E às vezes a gente nem sabe que ela está pensando nisso, né? E às vezes ela está ajudando de uma forma, vamos dizer, indireta e que está dando um resultado positivo. Exatamente. Tem um filme, um pedaço de um filme do casamento grego que é exatamente isso. A mulher, né, ela dá as suas sugestões e sobre a gestão do negócio, mas de uma forma indireta. A gente precisa hoje ter uma forma direta de participação de mulheres e homens na gestão e melhorar essa gestão, né, Antônio? Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas metas das famílias empresárias e perguntar o seguinte, para onde você está indo? É um minuto só. Eu estou de volta conversando com a Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre as metas das famílias empresárias. Doutora Adriana Ferreira, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Uma pergunta interessante, que a gente faz para todo mundo e todo mundo deve fazer para si mesmo. Para onde a gente está indo? Pois é. Para onde eu vou? Para onde você vai? Isso depende do seu propósito de vida. Seu objetivo. Seu objetivo. É verdade. Então, assim, primeiro, os trabalhos que a gente faz com as famílias primeiro, fazer com que a família descubra o seu propósito enquanto família empresária, que é diferente da missão da empresa, da visão da empresa. E como que a gente propõe isso? Trabalhando em especial as forças de caráter de toda a família, Antônio. E tem um teste específico, porque quando eu entendo quais são as forças de caráter que sustentam a família, eu vou entender para onde essa família deseja ir. Se ela deseja ter um negócio para muito tempo, se ela não quer este negócio. Então é um trabalho de descoberta do propósito. E depois do propósito, descobrir quais são as metas. Tem famílias empresárias que estabelecem metas de difícil alcance e não metas por partes, né? Aquelas metas fragmentadas. Tijolinho por tijolinho. Jornada, primeira jornada, segunda jornada. E isso, Antônio, dificulta. Quando você tem uma meta muito desafiadora, se você não conseguir celebrar as pequenas vitórias e colocar, você não chega na grande. Aí eu pergunto, alinhar valores, forças de caráter, isso auxiliam, né? Sim, alinhar. Quando você alinha os valores e as forças de caráter, você ajuda a família a enxergar esse destino, né, que é um pouquinho mais longe, com mais eficácia. O que é isso? É a família entender que ela vai ter um esforço para conseguir o seu objetivo. Mas como ela tem consciência dos valores e da força de caráter, isso a sustenta durante a jornada.
Então, por exemplo, esses dias eu ouvi, né, de uma sucessora, o que eu desejo é gerar valor para as próximas gerações. Ela nem é sucessora ainda, ela é candidata a sucessora e ela já estava pensando nas próximas gerações. Isso é força de caráter. Construir metas. Olha, Antônio, construção de metas é algo importante. Construir as metas alinhadas aos seus valores e às suas forças de caráter é o que vai manter você. Mas uma meta, ela tem que ser muito específica, né? Ela tem que olhar para o valor e a viabilidade. Metas inviáveis desanimam e desmotivam as famílias empresárias. As famílias empresárias têm que pensar de modo positivo. Ai, Adriana, mas isso é uma balela. Não. A psicologia positiva está aí para nos mostrar a força e o poder do pensamento que nós temos. Agora, pensar e não agir não vai resultar em em nada que você possa contribuir. Outra questão é usar o contraste. Existe uma forma de você olhar. O que é contraste de uma meta? Você olha para a meta, mas você olha para a dificuldade. E aí você